Olá, meu amigo, minha amiga, eu espero que você esteja bem. Tudo bem com a sua vida, com a sua casa? Não, as coisas não estão assim, talvez como você planejou, saiu do seu controle. Olha, não reclame, por favor, é um conselho. Vocês sabiam que eu fui uma pessoa que muito reclamava demais na minha vida, muito questionadora, e olha, nada deu certo na minha vida. Só começaram as coisas de fato a andarem, a clarearem na minha vida quando eu passei a ter gratidão com Deus, com as pessoas ao meu redor, e eu posso afirmar para vocês por experiência própria: não reclame, por mais que tudo esteja difícil na sua vida. Procure ter fé e esperança que o amanhã será melhor do que hoje, e obviamente você também tem que fazer a sua parte. Se hoje não deu certo, se a porta não se abriu, se a mensagem positiva não chegou aí no seu telefone, no WhatsApp, continue insistindo e continue perseverando, crendo, seja uma pessoa persistente, tá bom? Quem fala aqui com você, meu irmão, minha irmã de fé, meu amigo, minha amiga aqui, teu play aí neste vídeo aqui na plataforma do YouTube, é Aureliano de Farias. Guarde bem esse nome, Aureliano de Farias, e sejam todos bem-vindos ao canal Grãos de Fé. Eu estarei aqui diariamente, é um canal novinho que acaba de nascer no YouTube para edificar a sua fé, trazer conselhos, orientação bíblica para a minha e a sua vida, tá bom? E brevemente eu quero fazer uma reflexão, te chamar a atenção aí para um pouquinho o que você está fazendo por alguns minutos, porque é importante essa palavra da parte de Deus e do meu melhor amigo Jesus Cristo, que salvou a minha vida, que me deu muitos livramentos, inclusive de morte, tá? E eu quero trazer uma reflexão, uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família nesta sexta-feira, aí finalzinho de janeiro. Existe uma situação onde o próprio Jesus chama. É muito forte isso, presta atenção. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6, os versículos 70 e 71, Jesus Cristo próprio, ele vai dizer assim, ó: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Presta atenção, é muito pesado. E um de vós é um diabo. E no versículo 71 vai dizer a palavra de Deus: e isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este ou havia de entregar, sendo um dos 12. Meus irmãos, este texto é muito forte. Fala sobre traição, sobre inveja. E eu quero trazer uma reflexão e chamar mais uma vez a sua atenção, meu amigo, minha amiga, como a inveja é uma coisa muito séria. Eu queria dizer para vocês que há especificamente duas características que faz com que o ser humano se torne ou seja considerado filhos do diabo. Veja que o próprio Jesus aqui em João 6, no versículo 70, ele chama um dos seus escolhidos, porque quando o ministério de Jesus se inicia na terra, ascende na terra, Jesus escolhe 12 auxiliares do seu ministério. Aonde Jesus ia, cumprindo a ordem, a missão do seu pai, ele precisa de auxiliares, né? Como você aí, meu amigo, minha amiga, que tem uma determinada empresa, ainda que seja uma empresa pequena, você precisa do quê? De pessoas para lhe ajudar no dia a dia, nas tarefas, dividir as responsabilidades da sua empresa para que tudo venha funcionar bem. A pessoa que é chamada por Deus para ser levantada a pastor ou levantado a pastor, ela precisa ou ele vai precisar de auxiliares, né? De pessoas ali, homens comprometidos com a obra de Deus, homens sérios e responsáveis, para que também assim possa ajudar, auxiliar aquele pastor a atender as demandas de uma igreja, por exemplo, o padre, enfim. Então Jesus, ele escolhe, né, 12 homens para que esses discípulos do Senhor Jesus possa auxiliá-lo no ministério aqui na terra, enquanto Jesus esteve pisando nesta terra que hoje nós habitamos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, que apesar de Judas sentar à mesa, quem pode aqui dizer ou opinar o contrário, que Judas não orava juntamente com o Senhor Jesus, com o Mestre Jesus? Quem pode dizer aqui que Judas não almoçava, não lanchava, quando Judas chegava em seu lar, ou até mesmo no ciclo das suas amizades, quando ele estava longe de Jesus, que ele voltava para sua casa? Quem pode aqui conjecturar e pensar comigo que ele provavelmente dizia muito bem de Jesus, e quando Jesus ele se reencontrava com Jesus, com certeza ele chamava também Jesus de Mestre, com reverência, com
respeito, abraçava, enfim, falava coisas boas, positivas a respeito do mestre. E se eu e você estivéssemos naquela época convivendo com Judas, eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, você desconfiaria que Judas, escolhido a dedo de tantos homens, Jesus separa 12 e enxerga capacidade neles? E aí você poderia pensar assim comigo, será que Judas teria a capacidade? Você imaginaria Judas entregando Jesus para ser assassinado, entregando Jesus para os inimigos, os perseguidores, um homem que vivia diariamente? Aliás, Judas com os demais discípulos viviam e conviviam mais com o mestre do que com a sua própria família, queridos. Então, veja bem, é por isso que a inveja é algo destrutivo, a ganância, porque o que levou Judas a trair Jesus, a entregar Jesus para os soldados romanos, neste caso, foi por causa da ganância, de uma certa inveja do ministério de Jesus, porque aonde Jesus passava, havia o Espírito Santo de Deus, havia uma unção sobrenatural sobre a vida de Jesus Cristo. Isso fazia com que o ministério de Jesus Cristo a cada dia chamasse mais atenção, tornava Jesus mais popular, mais adorado entre o povo da época, porque havia curas, havia milagres, havia libertação, havia multiplicação de pães. Então, Judas acompanhou todo o sucesso de Jesus Cristo, e isso foi causando incômodo, isso foi causando ciúme, isso foi causando inveja no coração de Judas. Então, o que eu quero te chamar a atenção neste vídeo é que você tenha muito cuidado com os seus sentimentos internos. A ingratidão, a inveja são características da pessoa que se molda ao diabo. Quando você alimenta esse tipo de sentimento negativo, um tipo de sentimento destrutivo que não só corrói você por dentro, mas você destrói a outra pessoa, pessoas que confiaram em você. E tomem também muito cuidado, meus irmãos, meus amigos, com pessoas que você ajuda, que você confia, que você confia em uma determinada função, que você às vezes promove dentro da sua casa, dentro da sua igreja, que você coloca a pessoa numa posição, num cargo de responsabilidade na sua empresa, que você ajuda aquela pessoa, que você chama, convoca, seleciona. Tome muito cuidado, porque a inveja, junto com a ganância, com o ciúme, pode causar um efeito fatal na vida daquele que ajudou. Cuidado com os abraços, com os elogios, com os tapinhas nas costas e principalmente com beijo, Judas traz Jesus, aquele que um dia confiou um ministério, uma responsabilidade, que o selecionou diante de tantos homens, e com um beijo, Judas entrega, sela o destino do ministério de Jesus aqui na terra ao Calvário, à morte. E por causa de quê? Por causa de dinheiro, por causa de inveja, por causa de ciúmes. Então, tenha isto em mente. Cuidado, não deixe se alimentar por este sentimento, e também cuidado com pessoas à sua volta, bajuladores, que elogiam muito, que só te elogiam, nunca olham para você nos olhos, sempre está fazendo questão de te beijar, de te abraçar, ficam de olho nas suas redes sociais, no seu desempenho do dia a dia, até curte uma conquista sua, mas por dentro está se corroendo. E quem vai te dar este discernimento, quem vai ligar este alerta dentro de você de com quem você está de fato lidando aí na sua vida, é o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida, sobre o ministério de Jesus. É o mesmo Espírito Santo que pode, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, está aí na sua vida sobre te orientando, é sobre orientar, é sobre você ter o dom do discernimento de quem é quem, é sobre você olhar nos olhos de uma pessoa e de fato se sentir bem ou não. Sabe quando alguém te abraça e depois você se sente mal? Sabe quando aquela pessoa chega num determinado ambiente fechado, seja na sua casa, ou seja no seu escritório, seja no seu ambiente de trabalho, e depois que aquela pessoa sai, você fica se sentindo mal, do nada? Mas ore por ela, não odeie. Jesus não odiou nunca Judas. Jesus sabia que aquele que era um dos escolhidos, que ele selecionou, que um dia iria traí-lo, mas nem por isso Jesus o tratou mal, mas ele usou uma palavra pesada. Ele disse que um daqueles que ele havia escolhido, que era um dos 12, dos discípulos, era um diabo. Por que Jesus falou isso? Porque quando você procura, ou nós procuramos a praticar as coisas do mal, nós nos tornamos semelhantes, igual ao pai das trevas, Aquele que só quer destruir, como a própria palavra de Deus diz, que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Então, nós temos o quê? Que procurarmos as nossas características serem idênticas, parecidas com as características de Deus, que é o amor, que é o perdão, que é ficar feliz com a conquista dos outros, porque se os outros conquistaram na sua frente, se os outros estão crescendo na sua frente, pode ter certeza que há mérito nisso. Então, o invejoso, ele fica infeliz, o invejoso, ele torce para que as coisas que passam a darem certo na sua vida possam começar a dar errado. Então, nesta reflexão rápida, neste vídeo eu quero trazer este pensamento e alertá-los sobre a inveja, sobre os falsos amigos, mas não odeiem, e também tome cuidado com os seus sentimentos.
E procure também a tomar cuidado com esses sentimentos negativos, porque à medida que uma pessoa, um ser humano, um filho de Deus, começa a praticar ou alimentar estes pensamentos negativos, principalmente a inveja, a traição, o ciúme, e começam a praticar estes atos que diante de Deus são abomináveis, a pessoa se torna filhos do diabo. E Deus não quer que você seja filho do diabo e sim filho de Deus. À medida que nós procuramos limpar o nosso coração, entender que Deus tem coisas boas, grandiosas para cada um de nós, segundo os nossos méritos, os nossos esforços. E peça a Deus discernimento para escolher as pessoas certas que vão estar no dia a dia no seu lado. Tá bom, meu amado, minha querida? Fique com esta reflexão. Não procure jamais ser um Judas e também tenha cuidado e peça a Deus para evitar Judas na sua vida. E por acaso, se você identificar um Judas, ore por ele, ore por ela, mas mantenha a vigilância. Procure se afastar, não odiar. Procure apenas se afastar. Que Deus possa estar no teu caminho nesta sexta-feira, iluminando os seus passos, a sua ida, a sua volta, no seu lar, no seu carro, na sua casa, na sua vida, na sua família, tá bom? Fique com esta reflexão e que Deus te abençoe.